na Nova. Papo Reto com Ellen Barca. Agora são 12h03, meio-dia e 3. Nós estamos começando mais um Papo Reto e hoje eu estou recebendo um velho amigo. Já me deu muitas entrevistas e faz anos que eu não o entrevisto e até que eu não o vejo. Então hoje eu estou matando a saudade. É o professor José Pedro Tonioso. Zé Pedro, boa tarde. Que prazer receber você aqui. Boa tarde, Ellen. Boa tarde também a todos os ouvintes da Rádio Nova. É sempre um prazer muito grande ter essa oportunidade de conversar contigo, né, assim como todos os ouvintes, e principalmente para falar do tema de hoje, né, pelo qual tenho um apreço muito grande. É verdade. Gente, o Zé Pedro agora ele tem uma página, né, e tem outros meios também? Também nas redes sociais, nas por redes enquanto. Sociais, o que você tem? O Facebook e o Instagram. No Facebook e no Instagram tem toda a memória de Bebedouro. Ele é historiador, professor de história há muitos anos, sempre ajudou a gente aqui na Rádio Nova nos momentos em que tínhamos, né, que falar de algum fato histórico. Ele sempre trouxe seu conhecimento, falava com a gente. Só que isso se tornou uma paixão tão grande que ele resolveu contar a história de Bebedouro. É isso, Zé Pedro? Na verdade, essa intenção é antiga, não é? E ela vai ao encontro assim, da percepção de que há uma carência muito grande, né, de material referente à história e à memória da cidade também, né? Então é muito frequente que as pessoas entrem em contato comigo perguntando algumas coisas, né, tentando dissipar alguma dúvida. Então eu percebo que realmente é uma necessidade. Então, diante, né, desse contexto foi que surgiu aí a ação, né, de colocar esse site no ar. Como eu disse, é uma intenção antiga, não é? Mas, no entanto, para que isso seja concretizado, depende de alguns fatores, né? Um deles é a questão do tempo. Sim, imagino. Né? E a outra é a questão de conhecer também um pouco da tecnologia, né, que permita a gente colocar no ar esse site, não é? Essas redes sociais também. Então, por isso que eu fui adiando um pouco, né, até que surgiu esse momento, que é recente, inclusive, né? Na verdade, faz pouco mais de uma semana que está no ar. Sim. E como é que você faz para buscar todas essas informações? Bom, como eu disse anteriormente, há uma carência muito grande de material, não é? Então, eu geralmente recorro principalmente à imprensa, tá? Não só a imprensa local, mas a imprensa nacional também. Recorro também às publicações que existem, né, sobre a história e a memória da cidade, que não são muitas, não é? Infelizmente. Bom seria se tivéssemos mais, mas podemos depois falar sobre isso. E também a questão do conhecimento que as pessoas possuem, não é? Principalmente as pessoas mais velhas, com quem geralmente eu converso. Embora eu, desde sempre, coleciono esse material, né? Então, venho guardando, acumulando muitos arquivos, não somente arquivos digitais, mas também material físico. Não é? Você falou sobre isso agora, eu lembrei do Rogério Fábio, né? O Rogério, que cuidava do teatro, outro dia eu estava falando aqui de enchente, de alagamento. Falei, não, porque enchente, porque alagamento, eu não me lembro muito bem no ano que foi. Ele me mandou o recorte de jornal mostrando o ano que foi. Olha, a primeira enchente foi não sei o quê, a segunda foi... Tinha tudo registrado. Sim. É coisa de historiador isso mesmo, né? Sim, eu acredito que seja. O Rogério, inclusive, também, né, é uma outra pessoa que tem essa preocupação, né, e também em escrever, registrar, divulgar, né, um pouco sobre a história da cidade, que eu entendo que é uma coisa absolutamente necessária, não é? Infelizmente, não é um cuidado que a gente percebe que existe. Eu não me refiro apenas ao poder público, mas também em relação às pessoas de uma forma geral, até porque a gente vê com muita frequência, em relação ao que eu estou falando, por exemplo... pessoas que às vezes gostam e guardam, né, esse tipo de material ao longo de toda a sua vida. Muitas vezes, quando essa pessoa vem a óbito, o que acontece? Muitas vezes a família joga tudo fora. Ai, que não é? dó. Isso a gente vê com muita frequência. E é uma pena, né? Porque, na verdade, isso significa a história da cidade, não apenas a história da vida daquela pessoa, não é? Mas da comunidade, da sociedade, enfim. Então, é importante que esse cuidado exista para que a gente consiga manter a história sempre
em evidência, né? Até para as futuras gerações também. Sim, você falou que conversa com algumas pessoas, dá para citar algumas? Por exemplo, você tinha contato com o Manuel Isidoro Filho? Chegou a conversar com ele? Não muito, apesar de que eu trabalhava próximo a ele, né? Muita gente talvez vai se lembrar porque eu trabalhei durante muito tempo na Livraria Nova Era, Sim. por 17 anos. Nossa, eu né? lembro. Já comprei muito material lá com você. Era do André Sim, Medeiros, né? Isso, exatamente. E ali, inclusive, foi um lugar que favoreceu a mim, né, para que eu tivesse contato com livros, né, com jornais, enfim, com esse tipo de material. O seu Isidoro morava ali próximo, né? Ele frequentava muito a livraria, inclusive. Quando ele lançou os livros, inclusive, eu estava ainda por lá. Então, foi mais esse contato que eu tive, né? Posteriormente, quando eu passei, então, para a docência, né? Eu me formei em História, sou professor, então, esse contato se desfez um pouco. Mas, independente de ter tido ou não contato com ele, claro, né, que as obras que ele lançou são obras de referência. De Bebedouro. Sim, Gente que Faz História, O Tropeiro, o Tabaréu, são vários livros, né? Tem outros também na área de literatura, mas são obras de referência, né? Então é claro que a gente sempre recorre a ele. Eu falo a gente porque eu me refiro assim aos historiadores de uma forma geral, né? Mas eu também, é claro. Quem hoje ainda vive e que é um canal de informações sobre a história de Bebedouro? Olha, eu entendo que, na verdade, todas as pessoas que aqui viveram, de alguma forma, podem contribuir no processo de construção, reconstrução da história, não é? Os próprios políticos, o seu Hélio Bastos, por exemplo, Hélio, não é? O seu Eugênio Piffer, são pessoas que nasceram, viveram aqui, né, durante toda a sua vida. E tem toda uma trajetória, não só no campo político, mas também no campo econômico, social, não é? Então, é claro que são pessoas que podem contribuir nesse processo. Mas não são só eles, né? Mesmo pessoas que não são tão conhecidas, às vezes, também têm uma vivência, têm uma experiência de vida, né? Que merece ser conhecida e que, de uma forma geral, pode contribuir na construção da história da cidade. Tá, mas, por exemplo, alguma pessoa que está ouvindo agora... talvez seja ela alguém que gosta de guardar todos os fatos históricos da cidade. Se ela tiver isso, você tem interesse em... Eu tenho muito interesse, sim. Em Na obter, verdade, sei lá. o que acontece, Ellen? E aqui não é uma crítica ao governo atual, tá? Na verdade, é um processo que a gente vê acontecer em muitos municípios, eu diria até que na maioria dos municípios, não é? Inclusive em Bebedouro também, e em outras épocas também, é a falta de zelo com esse material que muitas vezes os munícipes doaram, né? Ao município, digamos assim, ou que poderiam doar, né? Eu mesmo, particularmente, penso, né? Eu tenho um acervo, não é? E fico pensando, quando eu, né, não mais estiver por aqui, espero que demore. Para onde vai? Né? Eu também espero que demore, viu? E muitas vezes também, assim, quem que vai fazer essa transferência, né? E o Museu de Bebedouro? Então, né, são espaços que carecem de maior cuidado, não é? Até por conta de ser uma forma de disponibilizar esse material que foi deixado, não é, pelos munícipes ao longo do tempo. E aí eu já faço... Você falou que não é culpa de política, que você não está fazendo crítica, mas eu vou fazer uma. Para variar um pouquinho, né? O que acontece? Agora no plano de carreira foi colocado que tanto o esporte como a cultura vão entrar junto com a educação. Né? Então, eles não têm departamentos próprios, então, com isso, não tem verba. Então, você está lá na educação, manda uma quererinha para o esporte, manda uma quererinha para a cultura. Então, fica cada vez mais difícil, a cada ano que passa, a cultura ter o seu valor necessário, a cultura ter aquele investimento próprio, a cultura poder fazer coisas como essa que você está acabando de dizer, ter um museu que guarde a história do nosso município. Não tem e, pelo jeito, não vai ter. Na verdade, quando eu disse assim que não estou fazendo uma crítica ao governo atual, porque na verdade, o que a gente observa ao longo do tempo, né? Isso voltando até uns 50 ou 60 anos atrás. Várias vezes nós tivemos aqui a criação de instituições ou espaços voltados para
o cuidado com a história e com a memória, né? Nós tivemos aqui um centro cultural que funcionava no centro da cidade na década de 50 e 60, ele foi fechado, não é? Depois, na década de 80, foi criada a Casa da Cultura lá na Pedro Pascoal. Eu né? lembro, da Casa da Cultura na Pedro Pascoal, eu lembro. Isso, professor Valdemar de Mello, né? Fechou, né? Depois teve tem uma iniciativa privada, particular do seu Idio Zucchi, que também criou um museu privado sobre a história da cidade. Depois que ele faleceu, a família doou aquele acervo para a Casa da Cultura, né? Teve o museu, né? Ali na rua Coronel Conrado Caldeira, que depois foi o prédio vendido, demolido, né? Virou o banco lá, enfim. Então, assim, tem vários momentos em que, né, infelizmente, assim, um descuido em relação a isso. Não, e outro detalhe, você estava então, falando assim, do nome das casas, né? Há um cuidado, né, num determinado momento, mas o que vem à frente não tem o mesmo olhar, né? Sim, e infelizmente desmancha aquilo que foi feito, às vezes com muito sacrifício, inclusive. Não, então, e aí eu estava lembrando quando você falou o nome, né? Casa da Cultura, fulano de tal. Aí você desmancha, para onde foi o nome? Sim. Já era. Então, quer dizer, para que fazer uma homenagem para a pessoa, Sim. entendeu? Ter aquilo na história da cidade, seu prédio nem existe mais. Então, se não existe o prédio, não existe o nome. Né? Então, embora tenha um detalhe isso. também, até eu conversava há pouco com o Rubens, que às vezes tem o nome, mas as pessoas não sabem quem é. Né? Sim, sim. Que também é um problema. Eu pergunto isso muito para as pessoas, inclusive para os meus alunos, né? Que rua que você mora? A pessoa fala o nome. Eu falo, você sabe quem foi essa pessoa? Né? Assim, digamos que 90% não sabe. Né? E nem sempre é uma pessoa desconhecida. Às vezes, por exemplo, é um ex-presidente da República, né? Um artista, enfim, uma pessoa que tem um renome, não é? Ou mesmo local, não é? Um ex-prefeito, enfim. Então, é muito comum isso acontecer. Não é? Então, isso mostra o quanto que é necessário um olhar, né, para a história da cidade. Eu vi alguma coisa também de uns comentários a respeito de colocar na placa de identificação das ruas, por exemplo, Coronel Halford King, prefeito da cidade em tal. Entendeu? Eu já vi, e colocando. Eu acredito que essa iniciativa já aconteceu há algum tempo, como sempre, né? Algum tempo, aí depois deixou de acontecer. Não sei em que momento. Em gaveta. Mas em alguns lugares eu vejo placas mais antigas, né? Que tem escrito isso, né? É o nome da pessoa aqui da rua e depois ali escrito médico, professor. É uma pequena referência, né? Sim, mas só minimamente saber, né, qual foi a função que aquela pessoa teve na sociedade. Exato. E depois também, Zé, tem a questão de você estar fazendo isso agora de forma digital, ou seja, a criança de hoje, amanhã, se ela for fazer uma pesquisa, ela tem como entrar na internet e descobrir tudo sobre a cidade, né? Olha a importância desse trabalho que você está fazendo e que a prefeitura também poderia fazer através do setor de cultura, de ampliar todo esse acervo que existe, pelo menos de forma digital, enquanto não dá para ter físico, né? E, na verdade, quando você perguntou anteriormente, né, de quais são as minhas referências para pesquisa, eu confesso que uma das principais, talvez até a principal, é recorrer aos arquivos digitais. Né? Nós temos, por exemplo, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, o Arquivo do Estado de São Paulo, né? Do Museu do Imigrante, enfim, tem muitos. Mas tem coisas de bebedouro, não é isso? Então, aí que demanda a questão do tempo, né? Porque a gente precisa garimpar. Quando você pega, por exemplo, o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, ali tem publicações desde o século XVI, XVII, XVIII, não é? Até o século XX, o começo do XXI, e a gente utiliza o sistema de buscas. Né? Mas são, assim, milhares de periódicos, né? Desde revistas, jornais, enfim, né? O mais variado tipo de material. Você já achou alguma coisa de bebedouro? Muita coisa. Inclusive, algumas que eu coloquei no site, nas redes, foram tiradas de lá. Olha só. Então, é realmente algo que demanda tempo. Não é? Mas eu estou falando isso para mostrar o quanto que favorece, né, a disponibilização de material pelos meios digitais. Porque quem tem acesso ao que eu estou falando agora é qualquer pessoa. Tá? Se você quiser acessar o ouvinte, né, seja qual for a pessoa, é gratuito. Né? A única coisa que precisa é ter o equipamento, seja um celular, um tablet, um computador e a internet, né? O sinal de internet. Pronto, tendo isso e tempo, a pessoa consegue pesquisar e encontrar muita coisa a respeito da história
da nossa cidade. Qual que é o registro mais antigo que você tem? Olha, é do final do século XIX, né, quando foi criado aqui a primeira delegacia, né, em Bebedouro. Ainda não era vila, ainda não era povoado, município, né, mas é a primeira publicação que aparece lá no jornal que tinha, É uma aliás, delegacia de polícia. Correio, era subdelegacia, na verdade. Subdelegacia. Né, ligada a Jabuticabal. Jabuticabal. Sim. No antigo jornal, que aliás acredito que o que mais tem publicações, não só de Bebedouro, né, mas do estado de São Paulo, chamado Correio Paulistano. Né? Era um órgão de imprensa, um jornal diário, né, que tinha até, se não me engano, a década de 60 ou 70, e lá a gente encontra muita coisa, né? Mas precisa de tempo. Nossa Senhora. E, assim, Bota uma coisa tempo que às vezes que a gente fica um pouco aborrecido, assim, é que às vezes a qualidade das imagens que não são boas. Tá. Não tem tanta imagem interessante, né? Por exemplo, tem uma que eu gosto muito, que mostra a chegada de um circo aqui em Bebedouro, e ele veio pelo trem. Né? Então, a gente vê assim com muita dificuldade a foto, mas tem aquela composição, né? Vários carros, né? E ali os animais, né? Elefantes, girafas. Dentro do trem? Dentro do trem. Ah, que legal. E, infelizmente, a qualidade é tão ruim que eu nem compartilho essa imagem. Não é? Mas, assim, é muito interessante. A gente vê cada podia coisa ter, que... né, um programa que melhorasse a imagem, Então, né? Como é uma publicação muito antiga, acredito que originais praticamente já não existam mais, né? Nossa, que interessante. Ficar vendo, assim, essas imagens. Até eu entrei um pouquinho na sua página para dar uma olhada. Tem uma foto que tem uns 15 homens, né? Todos eles, todos de chapéu. Eu falei assim, gente, mas esse povo usava muito chapéu antigamente, né? Sim. Aí você falou, não só chapéu, mas terno. Andavam sempre bem vestidos, né, Zé? Sim. É uma característica, né, da sociedade da época, entre o final do século XIX e começo do século XX, não é? Eu acredito que essa imagem que você está falando é referente à visita de uma autoridade, né, aqui Sim. em Bebedouro. Inclusive ele chegando na antiga estação ainda, né? Porque depois ela foi... Foi o Geisel? Não, é muito antigo isso. Isso é de 1900 eu não me lembro agora, 1910, 1906, Nossa. por aí. Tem mais de 100 anos essa foto. Poxa vida, então é outra autoridade que chegou para cá. Sim, era o ministro da Agricultura. Secretário, na verdade, da Agricultura, né, do interior de São Paulo. Certo. E aí, quando vinha para cá, era festa, né? Todo o povo na sem rua, dúvidas. de terno, gravata, de chapéu. Sem dúvidas. A gente tem que pensar que nesse período de tempo, né, mais de 100 anos, como eu disse, havia muita dificuldade de locomoção. Não é? Era Então, cavalo, inclusive, só, sim, né? mas, por exemplo, eu disse que ele chegou na estação de trem, não é? Mas não é igual hoje, que você pega, né, o seu carro e vai até São Paulo, em 4 horas você chega lá, né? Precisar parar, você tem os postos de gasolina, enfim, né? Não, naquela época as viagens eram muito difíceis, mesmo as de trem, né? Então não era tão comum as autoridades virem até o interior. Então é claro que quando elas vinham, né, havia toda sim. uma festa, né? Toda uma recepção, a cidade se preparava para receber aquelas autoridades, não é? E é o que a gente vê, inclusive, nessa foto. Não é verdade. E aí eu estava até brincando, comentando com o Henrique, eu falei, nossa, aquele povo usava muito chapéu antigamente. Aí ele falou assim, mas hoje usam boné. Mas não é a mesma coisa, né? Porque o boné é usado mais por jovens. Você não vê um senhor bem vestido com um boné. Digamos que assim, é um visual mais esportivo quem usa boné, né? Sim. E hoje o povo se veste muito mal. E outra coisa que chama atenção naquela foto é também a questão de não ter mulheres. Verdade. Né? Se você observar com bastante atenção, a maioria ali são adultos, tem algumas poucas crianças, né? E são meninos, mas a maioria ali são homens adultos. Ou né? seja, já O que pressupõe que a demonstra- mulher não tinha muita participação nessa área da política. De forma alguma, até porque, como eu disse, essa foto é da primeira década do século XX, a mulher só vai ter direito ao voto aqui no Brasil em 1932. Olha só. Né? Então, nesse momento, ela fica voltada apenas para o espaço doméstico, não é? Se eventualmente ela vai ao espaço público, sempre acompanhada, né, pelos homens, e geralmente nos momentos de lazer. No momento como esse, que era um momento político, não é lugar para as mulheres. Antes da gente ir para o intervalo, eu só gostaria de deixar claro o seguinte, que é claro que a gente tem que evoluir, a evolução ela é importante, a gente evoluiu também nas roupas, evoluiu em tudo.
Mas eu tenho para mim que foi uma evolução tão ruim essa das roupas. O homem com a cueca aparecendo, com a calça no meio da bunda, sem cinto. Mulheres tampando só o bico do peito e a bunda. Mas ficou muito feio, né, Zé? Na verdade, é importante sempre quando nós vemos, né, uma foto, uma imagem, um vídeo, ou o que for, né? A gente sempre pensar no contexto daquele momento, não é? Porque quando nós falamos lá, porque a mulher não aparecia, os homens estavam de terno, de chapéu e tal, é o contexto social daquele momento, não é? Hoje o contexto é outro, não é? Então, da mesma forma como seria muito estranho surgir uma mulher ou um homem, né, da forma como você falou lá, na década de 10, de 20, que seja, né, da mesma forma, alguém sair aqui de terno, chapéu, né, causaria uma impressão muito... Se sai de terno hoje, ou é pastor, né, ou então nem gerente de banco mais usa terno, ou então tá indo para um casamento. Sim, são momentos específicos, né, ao contrário daquela época que era muito mais comum, né? Sim. Tá certo, eu vou para o intervalo comercial agora, daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre a memória de bebedouro. Papo Reto, na 90,7. Por que tantas pessoas escolhem o Savenhago todos os dias? Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão eu tenho prazo e ofertas exclusivas. No final do mês a gente sente a diferença no bolso. E os funcionários são super bem treinados. Acém bovino quilo 25,80. Galinha Big Frango quilo 5,95. Alcatra com maminha o quilo 39,90. No nosso cartão 38,90. Pernil suíno quilo 13,90. Sempre tem um bom motivo para ir ao Savenhago. Agora você pode comprar seus óculos baratinho e com total segurança de qualidade e precisão. A Mega Ótica tem óculos para perto até 4 graus por apenas 10 pagamentos de R$4. Armação a partir de 10 e R$4,90. Lentes com anti-reflexo 10 e R$4. A Mega Ótica vende baratinho porque tem laboratório próprio. Por isso, a Mega Ótica entrega seus óculos multifocal em apenas 2 horas. Agora você não precisa perder tempo e gastar sola de sapato. Vá lá e confira. Mega Ótica, a ótica do precinho bom e serviço melhor ainda. Rua São João, em frente ao Bradesco. Pra caminhão, carreta ou tração, até que solda é a solução. Se a mola te amola, precisa guiar e o pneu não para de gastar. Na Tec Solda fica fácil viajar. Instala rodoar, suspensor e alinhamento. A Tec Solda facilita o pagamento. Tec Solda ajuda o caminhoneiro. Tec Solda viaja com você o Brasil inteiro. Tec Solda 3342-2457. Reforma geral em chassi e semi-reboque. Alinhamento de eixo e carcaça, posto de molas. Avenida Marginal 1815 em Bebedouro. Tec Solda. Ela está conectada a você. Quer ver o teu melhor sorriso, lado bom de viver. Pensou estética, saúde. Pensou vida sempre. Vida sempre, vida sempre. É tempo de se cuidar. Vida sempre. Odontologia e bem-estar. Vida sempre. É tempo de se cuidar. Vida sempre. Odontologia e bem-estar. Praça Valêncio de Barros, 82, Centro, Bebedouro. Telefone 17 99774 0596. Papo Reto, na 90,7. Agora são 12 horas e 27 minutos, meio-dia e 27, continuando aqui o nosso Papo Reto hoje com José Pedro Tonioso. A gente está falando a respeito de história e memória de bebedouro. Por falar em história e memória, qual que é a diferença de história e memória? Um historiador e um memorialista.
Na verdade, são duas palavras que se confundem e se complementam, na verdade, né? A história nós podemos entender como sendo algo que está diretamente relacionado à investigação, à problematização, né? Ela carece de documentos, de fontes, de referências que permitam que se faça, então, esse processo de construção através da análise, né, desses documentos. A memória, na verdade, é aquilo que está existe a memória individual, é claro, né, mas existe também a memória coletiva, é aquela que está na lembrança, né, das pessoas de uma forma geral. Mas é sempre importante lembrar que a memória ela falha, não é? Porque existe a lembrança, existe o esquecimento também. Não é? Então, sempre é importante no trabalho que é desenvolvido pelo historiador que ele possa recorrer àquilo que foi deixado pela memória, pelos memorialistas, inclusive, né? Que seriam aquelas pessoas que se voltam para o registro que está na memória. E confirmar, né? E confirmar, exatamente. Confrontando fontes diferentes. Fazendo uma cariação, digamos assim. Sim, eu sempre uso essas... eu penso que o historiador, ele precisa ter a pergunta-chave, né, que seria o problema a ser investigado. E a partir do momento que ele tem o problema, ele investiga, não é? E fazendo a contextualização, porque é lógico, quando você fala, por exemplo, de bebedouro, você não está falando de algo que é isolado, né? Na verdade, você está falando de algo que está relacionado a um contexto regional, nacional e até mesmo internacional, não é? Então, o historiador, ele tem a condição de fazer esse processo de relacionamento de informações. Sim, eu estava pensando aqui, né? Por exemplo, você falou do memorialista, né? Que às vezes a memória falha, o esquecimento. Porque senão, se fosse assim, é a mesma coisa quando alguém fala sobre a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Ah, mas naquele tempo lá alguém falou... Olha, me disseram que tem um homem ali fazendo milagre. Então, me disseram que o nome dele é Jesus. Menino, você não sabe o que ele fez. Ele fez um homem andar e o homem era aleijado. Quer dizer, como é que você vai confrontar isso? Você tem que saber se isso é verdade antes de escrever e virar história. Assim funciona a história também, não é? Sim, claro. É por isso que, como eu disse antes, né, é importante você ter várias referências onde esteja registrado aquela... E mais gente falando a mesma coisa, digamos assim. Não necessariamente falando a mesma coisa. Não. Né? Até porque você tem dentro dos registros, né, várias versões. Não, porque de repente você fala assim, ó, mas você viu esse homem fazendo milagre? Eu não, me contaram. Sim. Mas você não tem quem ir lá naquela fonte? Quem te contou? Claro, claro. Quem falou pra você? Vamos lá ver. Vamos lá buscar o homem. Cadê? Onde que mora o homem? Ah, o homem mora onde? Mora ali. Vamos lá saber. Escuta, você era aleijado mesmo? Era? Quanto tempo faz que você não anda? Ah, eu nasci assim. Depois você começou a andar? Comecei. Então você tem que ter, né? São aquelas perguntas clássicas, né, da história, né? O que, onde, por quê, quando, como, quando. Quem. Sim. Então, faz tudo parte desse processo de problematização, né, que nós falávamos. Sim. E a gente está falando disso, de pessoas que ajudaram a escrever a história de Bebedouro. Tem muita gente que já se aventurou por essas veredas? Não são muitas, infelizmente, eu diria, inclusive. Né? E a maioria daqueles que fizeram seus registros, né, deixaram algo publicado, eles não eram historiadores, né? Na verdade, eu me refiro aqui a 3, principalmente, né? Inclusive, eu estou publicando nessa semana algumas informações a respeito dos 3. O primeiro deles, ele é um jornalista, né? Chamado Eugênio de Oliveira e Silva. Olha só, vi esse nome em rua. Tem uma rua no Jardim Casagrande. Isso, no Casagrande ou no Cláudia, não me lembro. Um desses dois, acho que no Cláudia. E ele era jornalista, como eu disse, e também trabalhava na prefeitura, né? E quando o Bebedouro estava ali fazendo 65 anos, o prefeito era o Quito Stamato, não havia a história escrita da cidade, né? Havia alguns apontamentos, né, dispersos, que inclusive eram sempre publicados na imprensa da época, cronologicamente, não é? E ele então, foi dada a ele essa incumbência, e ele então fez, né, o que ele chamou de ensaio histórico de Bebedouro. Né? É um documento que existe, inclusive foi publicado numa revista chamada Bebedouro em Revista, publicada em 1949, tá? E acabou se tornando a principal referência, né,
Então, o primeiro a escrever foi o Eugênio de Oliveira e Silva. Não foi o primeiro a escrever, né? Como eu disse, outros escreveram anteriormente, mas de uma forma dispersa e sem muito cuidado, né? De verificar... De buscar as informações se eram verídicas realmente. Exatamente, né? Então, embora ele não fosse historiador, mas ele teve esse cuidado, né? De fazer uma busca mais primorosa dos dados. Depois, no segundo momento, já na década de 70... outro jornalista, não é? Que esteve aqui em Bebedouro viveu aqui em Bebedouro, né, durante várias décadas, chamado Arnaldo Benedito Cristianini. Ele também fez, né, uma investigação. Aliás, esse eu acredito que seja talvez aquele que mais se preocupou em buscar documentos em fontes primárias. E jornalista, na época, era formado em faculdade, não era, né? Quem escreve interessante, assim, que ele fez isso também voluntariamente. Tá? Sem cobrar nada. Sem cobrar nada. Ele gostava, né, de escrever. Inclusive, ele era, como se diz, teólogo, né? Pastor, enfim. Ele era uma liderança religiosa. Então, ele tinha essa facilidade, né, na leitura, na escrita, na pesquisa. Então, isso fez com que ele visitasse vários arquivos em São Paulo, buscasse várias obras clássicas, né, falando sobre a formação do Estado de São Paulo. E, a partir daí, então, ele passou a escrever vários materiais que foram publicados no jornal da época chamado Voz de Bebedouro. Né? Então, durante a década de 70 e 80, ele fez inúmeras publicações. E a intenção dele, inclusive, era publicar tudo isso num livro, no ano que Bebedouro fez o centenário, que foi 1984. Mas, justamente nesse ano, ele veio a óbito. Né? E o livro acabou não sendo publicado. Ninguém da família deu continuidade? Não deu continuidade, mas felizmente, né, todo esse material foi publicado na imprensa, como eu disse, né? Sim. A maior parte na Voz de Bebedouro, uma outra parte na Gazeta de Bebedouro, e é onde então nós, né, que buscamos um pouco mais sobre a história, recorremos, né, sempre buscando esse material que está na imprensa. Lembrando que a maior parte dos jornais publicados aqui em Bebedouro, não todos, os mais antigos não, mas pelo menos os mais recentes, eles foram guardados, encadernados, né? E a gente consegue ter acesso, né? Tanto no Departamento de Cultura aqui de Bebedouro, como também no Jornal Gazeta de Bebedouro. Tem 2 arquivos aqui, que eu gostaria que tivessem digitalizados. Nossa, o da Gazeta é muito legal, é um livrão assim, que você vai passando, é o jornal. Não, são dezenas. Vários, né? Vários. Porque, né, o jornal vai fazer 100 anos daqui 2 anos, né? Sim. Então, são muitos volumes, né? Então, felizmente, houve esse cuidado e houve a continuidade até agora, né? Tá faltando um. Você falou de 2. Assim, claro, o terceiro é o mais conhecido de todos, né? Até porque é o mais recente, que é o seu Manuel Isidoro Filho. Né? Professor também, que também iniciou a sua pesquisa de uma forma voluntária, né? Digamos assim, por conta de um convite que foi feito a ele. Não é? Tanto o Arnaldo como também o seu Manuel, eles já estavam aposentados quando eles começaram a fazer as suas pesquisas. E me diz uma coisa, não houve um confrontamento? Por exemplo, o Manuel Isidoro, ele começou a escrever a história. Ele usou as informações dos outros 2? Sim. Ou houve algum confrontamento? Não, utilizou bastante. Utilizou bastante. É fácil perceber isso, inclusive, não é? Porque tanto se faz referência, né, a eles, como também, às vezes, são partes que são transcritas na íntegra. Né? Então, para quem leu anteriormente, né, consegue identificar de onde que estão vindo aquelas informações. Mas o seu Isidoro também fez um trabalho de pesquisa, principalmente conversando, né, com antigos moradores, com várias pessoas, porque uma parte dos 2 livros principais dele é voltado para a publicação de entrevistas. Né? Então, várias pessoas falam de suas memórias pessoais, familiares, né? Falando do passado, é bastante interessante. E no caso do seu Isidoro, felizmente, não é? Ele inclusive teve o apoio dos prefeitos na época, eu não me lembro, mas eu acho que justamente o seu Hélio e o seu Edney Piffer que auxiliaram na publicação dos livros dele, né? Então, tem viraram 2 referência principais, de estudo hoje. Reminiscências de Bebedouro, né? Que trabalha das origens até, se não me engano, 1945, mais ou menos isso, e o outro, né, que
O Gente que Faz História vem na sequência até a década de 90. Mas livro só dele, então? Porque o restante Não, foram outros. obras e tal? Não, tem outros. Eu, inclusive, estou publicando, né, no site e nas redes vários livros, né, que remetem à história de Bebedouro. É que Com fotos? Sim. Esses jornais, esses livros, que eu citei anteriormente, essas pesquisas, né, que foram feitas, elas são gerais, não é? E existem outras que falam a respeito de fatos específicos. Por exemplo, tem um livro que fala da história da citricultura, um exemplo, né? E assim, história do futebol, história da Inter, né? História de escolas e assim sucessivamente. Então tem várias obras, né, que remetem à história aqui de Bebedouro, né? Agora, o único problema, assim, é o acesso a essas obras, porque muitas foram publicadas já há algum tempo, ou até mais recentemente, mas geralmente são tiragens restritas, né? E às vezes você não acha para comprar, né? Então tem que ficar garimpando. Onde será que tem, né? Será que na biblioteca da faculdade, na biblioteca de alguma escola, alguma pessoa, né, que tem e guarda, né? Ou na biblioteca municipal, enfim. Entendi. Tem que pesquisar. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Eu não sei se você vai se lembrar disso. Bebedouro tinha, há muitos anos, a escolha da Miss Bebedouro. Né? A Miss Bebedouro. E eu me lembro que veio para cá algumas pessoas. Eu sei o que você vai falar. Se eu não me engano, o nome desse cara era Patrício Bisso. Patrício Bisso. E aí, ele participou e depois escreveu numa coluna dele, falou na imprensa, na Folha? Falou na Folha de São Paulo que Bebedouro era uma cidadezinha feia, com gente feia, onde tinha até hoje umas vacas bebendo água no córrego Bebedouro, por isso o nome da cidade. Me diz uma coisa, o nome de Bebedouro é por isso mesmo? Você misturou dois assuntos aí que dão muito caldo para falar. Inclusive, essa do Patrício Bisso, eu até fico meio receoso assim, de publicar algumas coisas, né? Porque remete a uma passagem não muito agradável, né? Esse do Patrício foi no ano do centenário, né? Quando foi feita a escolha aí da Rainha do Centenário. E ele veio, né, como jurado e foi muito bem recebido, né, indicado aí por uma família da cidade. E depois ele... fez esse comentário infeliz. Comentário infeliz. Na verdade, tinha uma crônica no jornal Folha de São Paulo, né? E ele utilizou para... Na verdade, ele foi assim... Ele era muito irônico, não é? Então, ele foi muito infeliz da forma como ele colocou. Depois, ele pediu desculpas, né? Mas foi interessante até que a Câmara Municipal, se não me engano, o vereador Rubens Paixão acabou fazendo uma... moção de repúdio? Moção de persona não grata. Olha! Eu até fiquei pensando, será que além dele tem mais alguém, né? Mas é uma passagem da história que eu penso aí em publicar, eu acho que é interessante, né? Porque eu me lembro, na época foi um escândalo. Porque a Folha de São Paulo é distribuída para o estado inteiro. Então, assim, foi um sarro, uma chacota no povo de Bebedouro, na cidade, nas mulheres. E eu me lembro que tinham mulheres lindas. Sim, sim. Mas talvez, eu acho que por conta da orientação dele, como ele não gostava muito de mulher, né? Então, eu acho que isso ficou um pouquinho mais difícil dele, de repente, encontrar gente bonita aqui. Mas agora, voltando à questão do córrego Bebedouro. Realmente, o nome da cidade veio por conta dos tropeiros que passavam ali para dar água para os cavalos. Sim. Devia ter vaca também bebendo, né? Mas certamente. Principalmente mulas, né? Isso. Sim. Mas porque nós estamos falando aí de meados do século XIX, né? Segunda metade do século XIX. É importante lembrar que nesse período de tempo, o interior de São Paulo, em maior parte, principalmente aqui de Araraquara para cá, né? Era bem pouco povoado, não é? Bem pouco conhecido, inclusive eram sertões, né? Do interior aí paulista. Mas havia um fluxo muito grande de tropeiros, né? Que se dirigiam até Minas Gerais, não é? Lembrar que no século anterior tinha acontecido o ciclo do ouro, não é? Então havia essa intensa movimentação, né? De tropeiros, principalmente levando mercadorias, né? Em direção a Minas ou trazendo também. E aqui era um ponto de passagem. Né? Importante lembrar que já havia Jabuticabal e Barretos, né? Bebedouro vem um pouco depois, e justamente é a partir daí que nós vamos ter o surgimento das primeiras casas, né? Isso remete, de acordo com os registros, a mais ou menos em 1870, 75, 1800? 78. Olha sim, isso. Século XIX, né?
e só em 1884, né, que oficialmente acontece a fundação de Bebedouro, mas tem uma história anterior, né? É verdade que os tropeiros paravam ali, que o ponto deles era em frente onde era o antigo bombeiro? Hoje é a Guarda Civil? Não, acredito, assim, inclusive tem alguns esboços, né, que foram feitos, alguns mapas que foram feitos, né, no começo do século XX, que demonstram que seria, deixa eu tentar explicar, onde tem o tiro de guerra, né, depois tem aquele viaduto dos ferroviários, Sim. aí subindo, né, em direção ao Centenário. Ali é o ponto de confluência, né, dos córregos da Consulta do Retiro, onde começa mesmo que eu tô falando. o córrego Bebedouro. Então seria mais ou menos ali naquela região. Sim, ali né? na direita, inclusive, onde hoje fica um pessoal vendendo fruta Isso, ali. isso. Ali tem um corguinho. Isso. Tem um córrego ali, que até o pessoal pesca ali. Corre pouca água ali, mas era ali. Ali é onde é a confluência dos dois córregos, né? Tá. Do Retiro, que vem lá do Horto, e o da Consulta, que é o do Lago. A confluência dos dois é que dá origem ao córrego Bebedouro. Né? Então seria ali mais ou menos atrás de onde é a estação ferroviária. Coitadinho do córrego, nem existe mais. Não existe. É maneira de dizer, né? Porque eu já fiz algumas entrevistas aqui com gente falando que se banhava lá, que pescava lá. Hoje Sim. a água não dá para fazer nada disso, né? É. Nem para viver peixe e muito menos para nadar. Infelizmente, a realidade não só, né, dos nossos rios e córregos, mas da maioria, né, do Brasil de forma geral, né? Sim. Infelizmente. A gente vai para mais um intervalo agora, depois a gente volta para terminar esse bate-papo gostoso com o Zé Pedro Tonioso a respeito da memória e a história de Bebedouro. Papo Reto, na 90,7. Como você se sente passando tanto tempo dentro do seu carro? Está na hora de você pensar mais em você. Na Ponte Veículos, Ponte Prime Multimarcas, você encontra o carro perfeito sem entrada e com excelentes condições de financiamento. Ponte Prime Multimarcas, novos, usados, motos, trabalhando com as melhores financiadoras do mercado. Confira nossas marcas e modelos pelo site pontemultimarcas.com.br. Raul Forquim, 2164. Fone 3345-2743. Se você precisa de uniformes para escolas, empresas ou fazenda, o lugar certo é Malharia Bel. São mais de 30 anos atendendo Bebedouro e região com perfeição. Entrega no prazo combinado, com o melhor preço do mercado e principalmente com a garantia da maior durabilidade. Todos os nossos tecidos são anti-peeling e proteção UV. Tecidos que duram de verdade. Nem precisa procurar por aí. Não saia de casa. Fone 17 33 42 43 84. Fale pelo WhatsApp 17 9 8148 78 76 ou acesse malhariabel.com.br. No site malhariabel.com.br. O avião muda de curso. O clima fica tenso dentro da cabine. Os passageiros não sabem o que está acontecendo. O avião voa abaixo. Os radares não o detectam. O rádio não funciona. A tensão aumenta. O piloto pega o microfone e dá a notícia. Alá! 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 Alá, o aeroporto! Ufa! Viu? No rádio é assim. Você não vê, mas enxerga tudo. Fique ligado. Anuncie no rádio. Papo Reto, na 90,7. Agora são 12 horas e 46 minutos e nós estamos recebendo aqui do Gilberto, que está acompanhando aqui o nosso Papo Reto de hoje sobre história e memória de Bebedouro. Ele está dizendo o seguinte, que tem a revista Bebedouro em Revista, do ano de 1949, tabloide da Vanguarda de 1910 a 1915, com notícias do comércio, política, nascimentos, etc. Ele é colecionador também de objetos antigos. Gilberto, obrigado pela audiência. E aí o Zé Pedro estava me mostrando aqui, ó. Tá vendo? Bebedouro em Revista, é inclusive a capa aqui desse material que ele trouxe para falar a respeito do assunto, né, Zé Pedro? É nessa revista chamada Bebedouro em Revista
que está publicado o ensaio histórico de bebedouro do Eugênio de Oliveira e Silva, que eu citei. Sim, né? sim. Eu utilizo muito, né, essa revista, ela é muito interessante porque ela tem cerca de 400 fotos, né? E muita propaganda, inclusive, né, publicidade de empresas, né, que existiam aqui. Época, olha que legal. Fala sobre fazendas, área rural, área urbana. Ela é muito interessante. Loja maçônica. Né? Sim, tem de tudo um pouco. Né? Isso aqui que Santa eu trouxe é um Terezinha. Xerox, né? Uma cópia. É uma cópia. Porque a original está desmanchando, porque ela é muito antiga, né? Sim. E aí foi digitalizada, né? Até foi o Rogério que me forneceu. E então a gente trabalha bastante com essa publicação também. O jornal A Vanguarda é um dos principais jornais que teve aqui em Bebedouro até a década de 1930, né? Muito bom, Gilberto, que você tenha guardado. Eu sei que você coleciona muito material, né? Já tive a oportunidade de ir no estabelecimento dele. E aonde que é? Me deu curiosidade. Se não mudou, acredito que não, é na Brandão Veras, até na Brandão Veras, esquina com a Nossa Senhora de Fátima. Ele que conserta eletrodomésticos. Inclusive tem várias fotos, né, na loja. Tá, fotos eu sei antigas. quem que é o Gilberto. Sim, Gilberto. Eu sei, inclusive, ele tem rádios antigos, tem um monte de objetos antigos. Ele é colecionador. Importante que ele mantenha, que ele guarde, né, esse material. Mas geralmente quem gosta guarda, né? O problema são os herdeiros. O problema é se morrer e deixar para quem não gosta, para quem não quer, né? Então, muito bem. Certo. E agora a gente estava conversando também, antes de encerrar, para falar de outras duas pessoas que também fazem um papel importante de preservar a história de Bebedouro e a memória da cidade, né? E assim, são iniciativas voluntárias, né? Sim. Assim como lá atrás o Arnaldo Cristianini e também o seu Isidoro iniciou voluntariamente, não é? Essas outras duas pessoas que eu vou citar também fazem isso de uma forma voluntária. Nós temos agora a facilidade das redes sociais, né? Então eu cito, claro, o Ricardo Costa, acho que ele é o pioneiro aqui em Bebedouro. Há mais de 10 anos, né, ele iniciou esse processo de digitalização de material e disponibilização também, num grupo que ele criou no Facebook, que é o Bebedouro em Foco, né? Isso, muita coisa eu vejo muita ali, coisa, viu? Inclusive de bebedouro. Eu, inclusive, né, que cederam, né, material, fotos, enfim, publicações que tinham guardado. Mas não só pessoas que cederam, né? Ele, por si próprio, é um grande pesquisador coisa, né? Também. Ele vive fuçando aí, né, os espaços, os arquivos, para poder encontrar esse material. Então, claro, né? Quem gosta de Bebedouro certamente já conhece o Bebedouro em Foco. Quem não conhece, vale a pena conhecer, né? Tanto no Facebook como também no Instagram. E tem um mais novo agora, né? Que está iniciando aí um trabalho, que é o Euler Domingues. Ele tem digitalizado muito material, né? Tem começado também aí a disponibilizar parte daquilo que ele encontra. Eu acho que ele tem uma facilidade que eu não tenho, que é na parte tecnológica, né? Porque ele é muito fuçado nessa parte, né? Então ele consegue criar umas coisas muito bonitas que legal. No Instagram, no Facebook, muitas fotos, né? Mas é um trabalho mais recente, mas também tem muita coisa bacana para ser conhecida. Bebedouro Arts. Né? Então, o pessoal que quiser conhecer Bebedouro Artes, isso está no Facebook? No Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Que tem ele o Bebedouro também... em Foco, como a gente já falou, do Ricardo, e o seu? Isso. O meu é o mais novinho, né? Como eu disse. É o Caçula. É o Caçula, Bebedores. O site é Caçula, né? Mas acho que de nós três, o mais velho sou eu. Verdade. Que é o Bebedouro História e Memória, né? Como eu disse anteriormente, nós estamos com o site, né, que tem exatamente esse nome, então é bebedourhistoriamemoria.com.br. Nesse site onde eu publico os artigos, né, as resenhas, as fotos, sempre com comentários, né, porque eu não tenho só colocado fotos, né, sempre tenho procurado contextualizar aquilo que está sendo disponibilizado. E eu também compartilho o que está no site no Facebook e no Instagram também. Não é grupo, tá? São páginas abertas, qualquer pessoa pode ter acesso, pode visitar, comentar, compartilhar, e é o mesmo nome, né? Então, História e Memória,
Facebook e Instagram. E o interessante, por exemplo, é que se algum aluno, né, de escola municipal, estadual ou até mesmo faculdade quiser fazer um trabalho a respeito de bebedouro, são fontes fidedignas e importantes, são essas pessoas que você contou pra gente aqui ao longo da nossa entrevista, que fizeram a sua parte de deixar registrado a história, né? Isso. Eu deixo então o convite, né, para que as pessoas possam conhecer, né, você já o fez, mas eu reforço aqui o convite para que as pessoas então conheçam esse trabalho que vem sendo feito, né, de uma forma voluntária, como eu já disse anteriormente, não é? Eu espero que a gente possa ter fôlego, né, para dar continuidade a esse trabalho e também motivar para que outras pessoas façam. Não é? Se não publicar, mas pelo menos, como o Gilberto faz, não é? Preservar e não desprezar aquilo que já existe. Sim, eu acho interessante. E também, né, eu acho que o principal, deixar aqui o exemplo de vocês para os novos historiadores, né, para os jovens. Agora está muito mais fácil, né? Com a informática, a internet, está muito mais fácil de guardar, de preservar a memória. O próprio Face faz isso. Né? O Face de vez em quando traz assim, ó, sua foto em 1900 e tarará. Quer dizer, não era isso, porque não tinha nem internet. Mas sua foto em 2000 e não sei quanto. Então traz, quer dizer, as pessoas podem fazer isso, né? Fazer um arquivo digital, guardar e serem os novos historiadores da cidade de Bebedouro, né? Sempre lembrar assim que quando a gente fala em historiador, né, pressupõe todo um cuidado, né? Que é o que você falou, de confrontar informação, de buscar, de investigar. Isso. Eu tenho procurado, inclusive, a minha intenção no primeiro momento em relação a esse site, consta aqui, né, que eu sou o autor, aparece a minha foto aqui, mas na verdade a ideia é fazer algo colaborativo, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas, principalmente professores de história, historiadores, né, para que eles também escrevam, para que eles também estejam compartilhando, né, parte daquilo que eles já escreveram, ou que podem escrever em relação à história da cidade, não é? Porque eu penso que é importante que novas gerações também façam isso. Exatamente. Né? Não fique restrito apenas àqueles poucos, né, na verdade, que já tem. São poucos mesmo, viu? Eu citei aí o Ricardo e o Euler que já estão compartilhando, né? Claro que eu vou incluir o Rogério aqui, né? Que tem um trabalho excelente, tem muita coisa, inclusive eu já falei para ele, né? Que a página está à disposição para ele também postar, compartilhar aquilo que ele já produziu, não é? Mas eu não me lembro de mais ninguém além desses, tá? Então, na verdade, está precisando gente, né? de mais pessoas aí produzindo e publicando, né? Seja de uma forma digital ou não, aquilo que... Só para a gente encerrar, que o nosso tempo já deu, eu queria que você falasse sucintamente qual é a importância da história. Porque muita gente vai pensar assim, gente, passado, já passou, acabou, quem gosta de coisa velha é museu. Não. Qual é a importância da história para o futuro? Na verdade, até uma resposta assim um tanto... que a gente fala... Genérica? Genérica, mas que já é um chavão, né? A gente sempre fala assim que somos o que somos como resultado de um processo histórico, não é? A gente pode falar da história de uma forma geral, mas a gente também pode falar dela de uma forma individual. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma origem, não é? Todo mundo tem o porquê do seu nome, né? Tem a sua família, né? Seus pais, seus avós, o lugar em que nasceu. Né? Então, da mesma forma como o indivíduo tem isso, coletivamente também existe, né? As origens, a história, né, que foi vivenciada ao longo do tempo, e pensando nessa história nas mais variadas perspectivas, né? A gente pode pensar da história no aspecto político, no aspecto econômico, social, né? Então, inclusive, é comum que alguns historiadores se especializem numa determinada área. Eu, particularmente, né, das várias possibilidades de estudo de história, a que eu mais tenho apreço é a história escolar. Né? Eu já desenvolvi vários trabalhos, né, referentes à história escolar, outros eu tenho aí em mente, né, pretendo fazer também, mas é algo muito amplo, né? E partir do pressuposto também que não existe a possibilidade de alguém escrever a história como um todo. Né? Mesmo quando a gente cita aqui os anteriores, né? O seu Isidoro, né? O Arnaldo Cristianini, o Eugênio, eles publicaram parte da história, né? A totalidade é algo impossível,
não é? A gente pode ter uma quantidade muito grande, mas jamais será a totalidade, né? Então, eu penso que é importante que as pessoas tenham esse olhar, né, de conhecer as suas origens, para que até possa entender a sua identidade, né? Seja identidade individual, como também identidade coletiva. Muito do que é hoje é graças ao que aconteceu ontem. Sim, e a gente aprende com o tempo, não é? Então, da mesma forma como a pessoa aprende com os seus erros e acertos também, não é? Isso também se dá de uma forma global, de uma forma geral, não é? Então, é importante não saber apenas aquilo que acontece lá nos Estados Unidos, ou em Brasília, ou lá na Europa, né? Mas aquilo que acontece aqui no nosso local de origem, local em que nós vivemos, que trabalhamos, em que estamos. Tá certo, então. Deixa eu ver aqui. Alguns bancos das praças Barão do Rio Branco, da Prefeitura, do antigo Fórum da Santa Casa foram arrancados. Eles faziam história das firmas, das empresas, das famílias de Bebedouro. Isso é uma coisa que nos traz muito aborrecimento, né? Porque não só na Praça Santa Casa, mas também na Praça da Prefeitura, né? Valêncio de Barros, também na Praça Central, isso vem acontecendo, não é? E às vezes não só o poder público, né? Que essa intenção de modernizar, reformar, acaba muitas vezes esquecendo aquilo que é história, aquilo que é patrimônio, mas isso também acontece muitas vezes por parte da população, né? Ontem, por exemplo, eu estava caminhando lá no centro, tem ali um monumento para o maestro emérito Pedro Pellegrino, então tem lá, né, o busto e as placas que identificavam de quem é aquele busto foram retiradas, infelizmente, não é? E não é só esse, né? Na verdade, vários outros. Eu vou até deixar um desafio aqui. Eu sei que a região do Lago é uma das regiões mais frequentadas pela população de Bebedouro, não é? Existe o museu e na frente tem uma praça onde geralmente se montam ali alguns brinquedos, né? Sim. Então é um lugar que tem bastante gente por ali. Ali tem um monolito de pedra. E não tem absolutamente nenhuma identificação do que é aquilo. Então, alguém tirou. E já faz tempo. Então o desafio é saber quem é. O que é aquilo? Não é alguém, mas é algo. Aquilo tem uma representatividade, tem uma simbologia referente à história da cidade. Não é difícil de descobrir o que é, né? Até pelo que nós falamos agora há pouco aqui. Mas fica aí o desafio, né? Será que alguém, talvez os mais velhos, né, sabem, se lembram o que representa aquele monumento? Bom, 12h59, 13 horas agora, acabou o nosso tempo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter falado sobre esse assunto tão precioso. Muito obrigada, boa tarde, Zé Pedro. Boa tarde, Ellen. Eu deixo aqui mais uma vez o convite para que as pessoas visitem, né, o nosso site, as nossas redes sociais, Bebedouro História e Memória, e fica à disposição, não é? Vir aqui é um tema que, logicamente, sempre tem muito para se falar. Tá certo. Obrigada. Até amanhã, gente.